Shalom, Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nesta noite, nesse canal, Obra Missionária Construindo Shalom, aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson Rodrigues Ferreira, e nesta noite eu quero trazer mais uma reflexão. Esses dias eu estava pensando, tem uns 2 a 3 dias que eu estava pensando sobre a questão de ferramentas, e Deus falando no meu coração. Apesar que no canal eu já trouxe, já tem abertas mensagens sobre ferramentas. A parte primeira que eu falei, a parte primeira que eu falei sobre questão de ferramentas. E aí esses dias eu pensando sobre ferramenta de novo. E aí eu falando com Deus, mas Senhor, eu já falei sobre ferramentas espiritual. Ele disse, não, mas entra com a parte 2, só que entrando com detalhes diferentes. E aí eu fui observar que quem já é inscrito no meu canal e tem acompanhado as minhas reflexões, você tem observado lá que tem várias mensagens voltadas à questão das ferramentas. Só que aí eu quero trazer uma visão nova sobre a questão das ferramentas espiritual. Então nessa reflexão eu quero trazer só uma introdução sobre as ferramentas espiritual, parte 2. Porque o que acontece? Eu observando, Deus levantou o seu povo, o povo de Deus. Muitas vezes a gente fica pensando, Deus levantou o povo de Deus, levantou a gente como servo de Deus, mas aí existe uns tabus no nosso meio, que muitas vezes o cristão tradicional, o cristão ortodoxo, o cristão pentecostal, enfim, existe no meio de tudo isso pessoas que quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de riquezas, a pessoa só pensa do lado oposto. Mas o próprio Jesus Cristo falou que o amor à riqueza é a raiz do mal. Ele não proibiu as riquezas ou a prosperidade, alguma coisa assim materialmente falando, mas a questão do amor às riquezas. A pessoa desempenhar a sua vida inteira só para você conquistar as coisas terrenas dessa vida. Aí se torna pecado, se torna algo abominável perante o Senhor. Mas sabemos que tudo que nós fazemos precisamos de recurso financeiro. Precisamos do ouro e da prata na obra do Senhor. E aí eu analisando que muitos crentes passam por algumas perrencas espiritual, algumas perrencas, que eu falo assim, alguns apirreios ou mesmo algumas provações dentro de um campo espiritual, dentro de um campo financeiro, dentro de um campo familiar, em várias áreas. Nós cristãos muitas vezes perdemos a vitória, perdemos a bênção, não porque nós não temos as ferramentas essenciais para conquistar aquilo que nós queremos, mas Deus falando comigo no íntimo da minha alma, que as pessoas perdem, ou deixam de adquirir algo porque elas não sabem utilizar as ferramentas. E quando utiliza essas ferramentas espirituais, utiliza dentro de um contexto completamente errôneo, completamente fora de sentido. Então, todas as ferramentas espirituais, elas são utilizadas dentro de um contexto. Cada ferramenta tem o seu lugar onde você vai utilizar ela. E aí vindo aquela coisa no meu coração, em todos os sentidos, dentro do sistema do mundo físico, tudo que nós vamos fazer utilizando ferramentas.
Se o mecânico lá na sua oficina é um bom profissional, mas se ele pegar as ferramentas erradas, ou ter todas as ferramentas essencial para abrir um motor, ver o que o motor tem, depois fechar o motor e assim sucessivamente. Mas se utilizar as ferramentas, alguma das ferramentas errada, ele não vai conseguir abrir esse motor, ou se abrir esse motor, ele vai danificar o motor. Ao fechar, ele não vai fechar o motor com perfeição. Por quê? Porque muitas vezes tem a ferramenta ideal para executar aquele serviço, mas não sabe utilizar a ferramenta. E se usa a ferramenta errada. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Quantas vezes a gente já pegou uma chave de fenda e usamos ela como um escopo? Escopo é uma ferramenta de corte, que você corta uma madeira abrindo uma fresca, abrindo uma abertura para a instalação de uma fechadura. E enfim, o escopo é utilizado em várias coisas. Na linguagem de hoje, você chegar lá no material de construção, você vai pegar essa ferramenta com a ponta meio achatada e a parte de cima madeira, para você furar superfície de madeira, ou você tirar alguma respaldo, alguma coisa assim. Se você utiliza a ferramenta como um escopo, está errado. Vai danificar a parte da chave de fenda, vai quebrar. Não é utilizado para isso. Se você pega o escopo e usa como uma chave de fenda para distorcer parafuso, também não vai dar certo. Você pode até desparafusar, mas ela vai danificar aqui quando você for utilizar ela para cortar madeira ou cortar outra coisa que você precisar, você não vai conseguir porque ela está danificada. Enfim, em todas as áreas existe ferramenta. Você que trabalha, a pessoa que trabalha na área de computação, informática, tem lá as ferramentas, mas se utilizar de uma maneira incorreta, não vai ter sucesso. Então, o médico, quando ela está fazendo a cirurgia, também tem as ferramentas ideais para cada setor ali que vai ter. Então, não pode utilizar errado. Não pode utilizar errado. Então, a nossa vida, tanto no sentido físico como espiritual, elas são envolvidas com ferramentas. Tudo que nós formos fazer nessa vida, temos que usar ferramentas. Sem as ferramentas, você não tem como ter sucesso. E com essas ferramentas, você vai ter que saber utilizar elas para que você não venha ser derrotado ou fracassado com as ferramentas nas suas mãos, porque você não sabe utilizar. Então, essa segunda parte que eu quero trazer sobre as ferramentas espiritual, que eu vou estar falando. Então, a ferramenta espiritual que você não pode utilizar ela dentro de um contexto errado, porque se você utilizar, você não vai obter sucesso, não tem como, de jeito nenhum. Então nós sabemos, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, o nome de Deus, ele há poder no nome de Deus. O nome de Deus, nós podemos dar um exemplo como seja uma ferramenta espiritual para você usar, mas o nome de Deus você não pode utilizar, por exemplo, para expulsar demônio. Em nome de Deus, demônio, sai. Não sai. Se você for expulsar demônio no nome de Deus, não sai, de maneira nenhuma. Em nome de Deus, sai. O demônio não sai. Quer dizer, é uma ferramenta poderosa, mas você está utilizando ela dentro de um contexto espiritual errado. Esse é o problema de muitos cristãos, de muitos crentes, ser derrotado nas suas batalhas espirituais, porque tem as ferramentas ideal para vencer, mas utiliza ela dentro de um contexto errado. Isso é uma introdução que eu estou fazendo sobre as ferramentas espirituais, que eu vou trazer uma série de ferramentas e te ensinar como você utilizar ela dentro de um contexto certo, dentro da coisa correta, para poder você obter sucesso.
São 23 anos de caminhada, 23 anos que tenho estudado a fundo, dia e noite, para que eu não venha errar nesta caminhada. Mesmo que sabemos que erramos, mas a Bíblia fala que nós caminhamos todos os dias para nós sermos varão perfeito, pessoas perfeitas, 100%. Então, voltando, se você utilizar a ferramenta errada, não vai dar. Então, qual é a ferramenta ideal para quando você vai expulsar um demônio? Se você for expulsar o demônio em nome do Espírito Santo, você não vai expulsar o demônio. É uma ferramenta, o Espírito Santo é uma ferramenta que Deus proporcionou para nossas vidas, para a gente vencer batalha, mas ela é usada dentro de um contexto correto. Agora, se você usar a ferramenta ideal, que é o nome de Jesus, por exemplo, essa é a ferramenta ideal, você vai conseguir expulsar o demônio. Em nome de Jesus, sai. O demônio vai sair. O demônio vai sair. Você utilizando essa ferramenta, que é o nome de Jesus, mas tem ainda algumas observações que eu quero fazer. Que mesmo você com a ferramenta ideal, mas a pessoa que vai utilizar essa ferramenta, ela não tiver em dias, não tiver tudo certinho, ela também não consegue expulsar. Mesmo utilizando a ferramenta para expulsar o demônio, não consegue. Vamos dar um exemplo aqui. Aquele jovem que era filho de sacerdote, que chegou a determinado momento que foi tentar expulsar demônio, foi tentar utilizar essa ferramenta que o apóstolo Paulo usava, que era o nome de Jesus, dentro do contexto dele, dentro do contexto religioso deles, eles não conseguiram. Aí aquele demônio falou: ó, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vós, quem sois? E partiu para cima daquele jovem e rasgaram eles, deixaram eles nu. Por quê? Porque eles não tinham autoridade para usar aquela ferramenta. A questão é que você pode estar com a ferramenta ideal, mas precisa você ter autoridade para utilizar essa ferramenta. Se você não tiver autoridade, não usa. Mas como assim, pastor? Que autoridade é essa? Primeiro, você precisa ter aceitado a Jesus como único e suficiente Salvador, e esteja o seu nome escrito no livro da vida, esteja em dia. Tenha autoridade dada por Deus para poder você utilizar essa ferramenta que é o nome de Jesus. Vejamos outro exemplo, que isso é só uma introdução para poder eu entrar dentro do assunto. Vejamos um exemplo. Pedro e João subindo a porta ali, subindo para a oração, para aquele templo de Formosa. Qual é a ferramenta que ele utilizou ali para fazer com que aquele coxo, né, que estava ali há muitos anos, há 38 anos que estava ali, eles chegaram ali e falaram: ó, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ferramenta, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então nós vemos um exemplo ali que o milagre aconteceu. Isso é uma introdução das ferramentas espiritual, parte 2, que eu estou trazendo aqui para que você possa entender que o seu fracasso não é porque você não tem as ferramentas. O seu fracasso tem acontecido é porque você não está sabendo utilizar essas ferramentas, ou você não tem autoridade para utilizar essas ferramentas. Mas eu te digo nessa noite que todos aqueles que aceitaram a Cristo têm autoridade para usar essas ferramentas. Só que há outra observação, que lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir fala: mas Senhor, em teu nome eu não profetizei, mas Senhor, em teu nome eu não curei, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Pode acontecer que mesmo você com as ferramentas ideal para batalhar, nas batalhas espirituais, para a pregação do Evangelho, para a anunciação do Reino de Deus, você não utilizar ela dentro de um contexto errado. Ou seja, você tem autoridade, recebeu autoridade, mas está utilizando ela de uma maneira errada, para seu vil prazer.
para a sua vaidade. Aí, meu filho, a ferramenta vai fazer efeito, mas quando for naquele dia que você for prestar conta do relatório para com o Senhor, de tudo, para poder partir para passar pela porta da salvação, o Senhor fala que não vos conheço. Mas, Senhor, eu não utilizei a ferramenta correta. Utilizou a ferramenta correta, mas você fez tudo errado, porque você precisa receber autoridade, porque o Senhor já nos deu autoridade. Lá em Atos fala que todos nós já recebemos autoridade do alto, podemos utilizar essas ferramentas, mas ela não pode ser utilizada para lucro próprio, porque se você utilizar as ferramentas espirituais para obter lucro próprio, quando for no acerto de contas do Senhor, então você já recebeu tudo que você queria aqui nessa terra. Você já recebeu, o seu galardão foi o que você obteve aqui, usando as ferramentas que eu te dei, mas essas ferramentas você tinha que ter utilizado ela para o benefício do reino de Deus. Você ganhou alma, mas essas almas você ganhou para poder tirar algum recurso financeiro ou material para seu vil prazer. Você curou pessoas, mas você foi lá, obteve resultado, lucro sobre isso. Você expulsou o demônio, mas você obteve lucro sobre isso pessoal. Então, há um perigo de você ter as ferramentas ideal para você lutar, ter a autoridade que Deus te deu para utilizar essas ferramentas, utilizar essas ferramentas dentro do contexto correto, mas utilizar ela para seu vil prazer, para a sua vaidade. Aí, meu filho, você tá fracassado. Não pode. É por isso que Deus me orientou, pela misericórdia de Deus, eu trazer essa questão, as ferramentas espiritual, parte 2. Eu vou trazer e vou falar quais ferramentas que nós temos em mãos e como você vai utilizar ela de uma maneira correta, sem vaidade, de jeito nenhum. Então, essa é uma reflexão para que você possa abrir o seu entendimento. Mais uma vez, você está sendo fracassado ou fracassada, não é porque você não tem as ferramentas, você tem as ferramentas, é porque você está tentando forjar, usar as ferramentas para seu vil prazer. E Deus está falando com você que as ferramentas que Ele te deu não é para você utilizar em benefício próprio, de maneira nenhuma. Se você for ver, olhar mais a fundo sobre a questão do Sansão, o Sansão, ele recebeu uma ferramenta poderosa, mas você vê que Sansão, com essa ferramenta, ele fez muita atrocidade que estava fora do contexto. E você viu o final de Sansão, o que aconteceu com ele. Ferramentas ideais, ferramenta poderosa, mas utilizando para seu vil prazer, para vaidade, para se amostrar. E está cheio de pregadores por aí, utilizando as ferramentas espirituais para se amostrar, para achar que é mais espiritual do que o outro, para achar que tem mais intimidade com Deus do que o outro, e viram uma vaidade tremenda, e é abominável perante o Senhor. Então, meu filho, reflita aí, pense aí um pouco, vai a fundo na palavra, porque a própria Escritura Sagrada fala que nós temos muitas ferramentas, e essas ferramentas, elas são reconhecíveis perante Deus. Quer dizer, tu tem que conhecer essas ferramentas. Será se você não sabe ainda? Então, a partir de agora, nas próximas reflexões, você vai saber quais as ferramentas que Deus deixou disponível para o seu povo. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.